o John Textor, proprietário do Botafogo, divulgou um vídeo nas plataformas dele. Quem quiser assistir ao vídeo na íntegra, ele compartilhou nas redes sociais. E é um vídeo explicando melhor, legendado pela própria equipe do Textor, para que não haja dúvida de interpretação, para que ninguém seja acusado de traduzir as palavras dele de forma diferente do que ele queria dizer. Então o vídeo está traduzido pela própria equipe do Textor, legendado, e ele volta à carga, como eu já venho informando, ele tem aumentado cada vez mais o tom, para falar de suposta manipulação de resultados aqui no futebol brasileiro, que teriam, segundo o material que ele diz ter em mãos, favorecido o Palmeiras nos 2 últimos anos de Campeonato Brasileiro. Né? Isso ele já tem feito desde o ano passado. E ele gravou um vídeo. Nesse vídeo, por exemplo, ele trouxe um detalhe que ainda era desconhecido, não havia sido noticiado, de que ele tem lá as informações de um Palmeiras e Fortaleza de 2022, que teria sido manipulado. Ele não traz os detalhes de como, quem, apenas fala do jogo. O Palmeiras hoje, agora há pouco, soltou uma nota informando, uma nota pesada, inclusive, informando o seguinte: a Sociedade Esportiva Palmeiras informa que tomará as medidas legais cabíveis nas esferas civil, criminal e esportiva contra o dono da SAF Botafogo, John Textor, para que ele responda pelas declarações, segundo o Palmeiras, irresponsáveis e levianas que, recorrentemente, têm envolvido o nome do atual bicampeão brasileiro. Aí o Palmeiras fala da história, se o Textor tem informações sobre a prática de atos ilícitos no futebol brasileiro, que as apresente imediatamente aos órgãos competentes, incluindo os públicos. Aceitar a derrota, por mais dolorida que ela seja, é o primeiro passo a ser dado por quem almeja se reerguer. Vale lembrar que no ano passado sofremos uma dura eliminação na semifinal da Libertadores, mas a superamos rapidamente porque tivemos autocrítica e não terceirizamos culpas. O Palmeiras está dizendo que ganhou no campo e que, se o Textor tiver provas, que ele as apresente. Pois bem, como se sabe, o Textor já está respondendo a um processo criminal movido pelo presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues. Vou dar uma informação aqui de bastidor. É possível que Textor e Edinaldo se acertem. Vocês podem ver que nas últimas declarações o Textor já tem abaixado o tom em relação ao Edinaldo. Ele tem dito que nunca acusou o Edinaldo, que o Edinaldo é pessoa correta, que a batalha dele é contra a corrupção no futebol brasileiro. Esse já é um passo que o Textor está dando, que pode levar ao Edinaldo retirar o processo criminal. Eu tenho informação de que eles vão conversar. E esse pode ser um desfecho. No caso do Palmeiras agora, quando o Palmeiras fala que o Textor tem que levar o material dele, ele já o fez, né? Ele já levou o material que ele julga ser robusto ao STJD. O STJD caçoou do material dele, não quis dar andamento às investigações. Pode ser que num processo criminal ele seja obrigado a mostrar como ele se vê obrigado a mostrar no processo criminal, se for levado adiante, do Edinaldo. O que ele tem em mãos, até onde eu sei, eu já contei aqui várias vezes, é um estudo de uma empresa chamada Good Game, que está contratada esse ano pela Federação do Rio de Janeiro para zelar pela lisura do campeonato estadual. E essa empresa, Good Game, ela fez um relatório baseado em inteligência artificial e com análise de instrutores internacionais de arbitragem, analisando vários jogos, e o resultado final desse estudo é de que o Palmeiras teria sido beneficiado. Sou obrigado a dizer que em vários lances que a empresa coloca como erros claros de arbitragem, a gente aqui no Seleção, com o PC Oliveira, entendeu diferente. Nós não vimos erros claros, críticos ou suspeitos em vários dos lances que essa empresa aponta, mas quem tem que demonstrar isso na justiça é o Textor e não a gente. Então, o último episódio agora é o Palmeiras, além do Edinaldo, que move uma ação criminal contra o Textor, o Palmeiras prometendo levar o Textor individualmente ao tribunal. Se alguém quiser, pode assistir nas plataformas do Textor o vídeo dele no sábado integralmente. E ele confirma que ele tem um áudio de um juiz, é um árbitro que não apita a Série A, apita divisões inferiores. Nesse áudio que eles dizem ter em mãos, a Federação do Árbitro, segundo o Textor,
já está ciente, a polícia também. E não é um áudio que remeta a Palmeiras, Botafogo. É uma situação de divisões inferiores de um campeonato regional. É o que ele disse ter em mãos, a gravação que no sábado ele reafirmou ter em mãos. Eu fico sempre com a impressão, me parece que John Textor gostaria de construir a preocupação fundamental dele, por ser um homem de negócios que detém o controle de um grande clube do futebol brasileiro e com uma visibilidade mundial pela sua história, seria de construir pontes e que se tivesse um futebol brasileiro cada vez mais forte. Né? Mas para que isso aconteça, contextualizando, acho que o primeiro passo que o Textor deveria se preocupar era aprender português. Porque isso facilitaria muito a comunicação dele com o corpo diretivo do futebol. Ao invés de, quando fosse conversar com alguém, necessitar de um intérprete, ele se manifestaria. Ele está colocando, ele controla um clube brasileiro. Esse clube brasileiro, ele, depois da decepção que houve no ano passado, ele não recuou nos investimentos, muito pelo contrário. Ele foi ao mercado para fazer desse clube um clube mais forte. E não recuou na acusação também, ele está levando o tom. Aí é que eu faço ponderações. Porque uma das vezes que ele falou sobre essas acusações, ele disse que ele quer um futebol brasileiro melhor, certo? Se ele quer um futebol brasileiro melhor, ele tem que estabelecer relações com os dirigentes dos outros clubes brasileiros. Ele não vai conseguir absolutamente, sozinho, fazer um futebol brasileiro melhor. Isso vai soar pretensioso. Vai soar como alguém de fora querendo mostrar para quem está aqui que ele é capaz de fazer um futebol brasileiro melhor. Declarações sobre a arbitragem já foram dadas por Luiz Felipe Scolari, sem que, na sequência, a presidência do Atlético Mineiro entrasse pelo mesmo caminho. Já foram dadas, inclusive, pelo assistente do Abel Ferreira, sem que, na sequência, o Palmeiras entrasse no mesmo caminho. Então, esse é um terreno que, primeiro, você precisa construir pontes. Ele não está construindo pontes. Ele está isolado, cada vez mais distante, penso eu, dos outros clubes nesse sentido, porque você não viu nenhum clube endossar a posição dele. Você não viu nenhum clube chegar e dizer assim, não, John Textor tem razão, acho que é uma hora da gente passar limpo o futebol brasileiro na questão envolvendo as arbitragens. Talvez ele não esteja atentando para o fato de quanto isso pode prejudicar o próprio clube do qual ele é dono. Eu não sei de que impacto isso pode ter no Botafogo, no clube, no time de futebol. Então, seria, primeiro, fundamental, depois de 2 anos investindo, eu sempre me lembro de 2 coisas. Pep Guardiola foi apresentado técnico do Bayern de Munique. Como é que ele deu a entrevista? Em alemão. Júnior foi jogar na Itália. Quando é que você foi cada vez mais se aproximando dos italianos? Um mês depois, quando comecei a falar a língua. Amigo, ele tirou o Botafogo do limbo. O Botafogo estava a caminho de uma pequenez que só não foi mais acelerada por causa do seu torcedor. O torcedor do Botafogo impediu que o processo de pequenez, comandado por quem dizia amar o clube, não se instalasse, porque o torcedor do Botafogo está lá e continua. É o maior ativo que o Botafogo tem, o seu torcedor. Então, aprende a língua do país onde você está investindo. Isso vai te tornar mais simpático, isso vai facilitar a interlocução com outros dirigentes. Não vai parecer que você é aquele cara que vem de fora e está querendo dizer para todo mundo como é que se tem que agir. Esse movimento até agora dele é um movimento isolado e que me parece, você está até mais próximo porque você está sempre apurando, me parece sem muita consistência nas acusações. Não tem tanta robustez assim para acusar. Minha experiência nessa matéria é de que para acusar a manipulação não basta você apontar suposto erro de arbitragem, muito menos em lances que dividem opiniões. Você tem que ter prova de quem pagou, de quem foi beneficiado e de quem beneficiou. Diante de tantos processos que ele responde, ele vai ser obrigado a ter que exibir se ele tem alguma prova nesse sentido ou se o que o Textor tem são os relatórios que já se tornaram público, trecho deles, da empresa Good Game. Pois é, aí... Que está contratada, eu sempre insisto nisso, a empresa
na qual ele está baseado, nas afirmações que ele traz, a Good Game, é a empresa que foi contratada pela Ferj para zelar pela lisura do Campeonato Carioca. Eu acho que a gente deveria debater sobre isso também. Acho que a gente precisa ver esse relatório, porque se chegarmos à conclusão de que esse relatório é um absurdo, digamos que a gente chegue a essa conclusão, a gente deveria questionar a Ferj também por contratar essa empresa. Mas eu, como jornalista, eu quero esperar para ver. Ele agora está sendo intimado a mostrar provas, né? Ou será, caso o Edinaldo mantenha o processo... Ele não tem até amanhã para apresentar provas? Isso no STJD. Isso. O GE apura que ele não vai... A informação do GE, que a tendência é que ele não exiba esse áudio do árbitro, que ele tem um áudio de um árbitro de divisões inferiores do Rio de Janeiro, supostamente, porque eu não aferi a veracidade do árbitro. Se o árbitro existe, se o jogo existe, ele tem um áudio, cuja federação e a polícia estão cientes do estado em questão desse árbitro desde o ano passado. Isso ele revelou no sábado, no vídeo que ele fez. Ele, segundo o GE, não vai exibir esse áudio, topa ser suspenso pelo STJD. Mas nos processos criminais do Edinaldo e agora do Palmeiras, o Palmeiras está dizendo que ele vai... E é verdade, já que ele está fazendo uma acusação de manipulação... Não, o Palmeiras está absolutamente no correto. tribunal, ele tentou levar isso para o STJD, o STJD caçoou dele, não quis analisar o material, é que eu fico preocupado. E ele busca um palco para exibir esse material. Então, ele parece que ficou extremamente incomodado com a postura do STJD. Ficou. É público, ele falou sobre isso. E aí, a partir desse instante, talvez esteja agindo mais com o fígado do que com o cérebro. Pode ser, pode ser. E quando você age mais com o fígado do que com o cérebro, você não está agindo corretamente. Agora, eu insisto nessa informação que eu acho que pouca gente tem dado bola para isso. Essa empresa é a empresa contratada pela Federação do Rio de Janeiro esse ano. Então, eu acho que urge que esse relatório, que se jogue luz sobre esse relatório, porque essa empresa está contratada pela Federação do Rio de Janeiro esse ano. Contratada para analisar... A lisura do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. É um relatório dessa empresa que baseia, até onde eu sei, as conclusões do Textor de manipulação... Textor não, né? As conclusões que ele tem alegado de manipulação de resultado no Brasil. E que essa empresa teria procurado a CBF também não se impressionou com o relatório, e aí chegou ao Botafogo o relatório.